Oi, divos e divas! Começando o primeiro vlog do segundo semestre desse canal. Confesso que ainda estou terminando a revisão de férias de Física e Matemática. Que revisão grandinha, não é mesmo? Mas eu fiquei feliz porque eu não precisei ver praticamente nenhuma aula daquelas revisões que eu tinha falado, porque eu não errei, então, eba! E agora eu tô vendo polímeros. E eu não sei se vocês sofrem do mesmo problema que eu, que é: não posso ver um espaço vazio que eu quero preencher no meu plano. Então, eu tenho 35 coisas no meu dia. Eu sei que eu não vou fazer as 35 coisas, mas eu coloco. Terminando polímeros, eu demorei 2 dias entre ver a matéria, exercício fechado, exercício discursivo, corrige, faz flashcard. Assim, é um negócio que não dá pra correr. Principalmente com matérias que são tão importantes para os vestibulares. Cai muito na UERJ, cai muito na FAMERP, na Unesp. Então, tem que ir com calma. Hoje, eu escolhi uma matéria de biologia que eu estava atrasada, que vai ser Sistema Reprodutor Animal. A gente viu, semana passada, Sistema Reprodutor Humano, lá na Como Vulgar, de exercício. A aula vai ser essa semana, então eu queria chegar já preparada. Aula de resolução de exercício. Ah, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Quando a gente vira Como Vulgar, a gente tem acesso aos resumos, não às aulas em si, além de correção do gabarito. E aí eu fiz o resumo do sistema imune. Olha isso. Olha quanta coisa. Sistema imune pra mim é um sistema bem chatinho, porque eu tenho que decorar onde que acontece a ativação, onde que acontece a produção, onde que vai agir. Mas esse resumo me ajudou pra caramba. Tanto é que eu só estudei por ele, eu nem vi aula não. Principalmente nisso aqui que eu tava errando, resposta humoral versus celular, qual linfócito vai aonde, é receptor de membrana, é receptor dentro da célula, enfim. Agora o meu intervalo tá terminando, vou voltar pra revisão do Blank. Uma pausa ao ar livre para fingir que a gente tá com a vitamina D em dia. E esse café aqui, ele tem um gostinho diferente, porque eu tava lendo na caixa, ele é inspirado num creme irlandês à base de whisky. É sem álcool e é gostosinho. Bom, eu tava lembrando do que eu fiz nas férias. Uma pessoa tinha até me perguntado quais eram os meus hobbies, e um deles é assistir a filmes e também as suas análises. Tem uma moça aqui no YouTube que chama Ana, e aí nas férias, além de ver os filmes, tô com um hiperfoco, brincadeiras à parte, nos gêneros de terror. Então foi um filme por semana, Obsessão, Nós e os Outros, só filme bom. Ah, e por último foi Odisseia, que eu fui assistir domingo com alguns amigos e foi muito legal, tanto o filme quanto rever todo mundo. Agora são 3 e sei lá quanta da tarde, eu já revisei no Anki uns 50 minutos, vi a aula de sistema reprodutor, agora são os exercícios, vou fazer também os exercícios da aula de 7 horas da Como, de termoquímica, e eu gosto de fazer antes da aula começar, justamente para eu conseguir medir o que eu sei, o que eu não sei, porque só ver a professora resolvendo é muito fácil.
Nossa. Aproveitando que nós estamos em clima de novos começos, de retomada de estudos, eu queria falar com vocês sobre o meu maior erro ano passado e o que eu mudei para esse ano, para não cometer de novo, não é mesmo? Porque nós queremos passar na faculdade. Vamos lá. Eu queria falar que o meu maior erro ano passado foi não ter alguém para corrigir as minhas questões discursivas e fazer os apontamentos necessários. Ano passado era eu mesma que me corrigia com uma leve ajuda do ChatGPT, mas foi só quando eu entrei na Como, mentira, foi quando eu comecei a ver as aulas gratuitas terça e quinta que eu percebi como era importante ter alguém para me auxiliar nessa função. Assim como a gente entrega a nossa redação para algum corretor fazer os comentários, falar, nossa, Miguel, você precisa melhorar na C1, na C3, na C4, enfim. Eu estou tendo isso nas minhas respostas discursivas. E toda hora que eu recebo um feedback, meu cérebro só falta explodir. Isso porque às vezes eu achava que a minha resposta estava correta, mas precisava de algumas lapidações. Vou te dar um exemplo. Semana para trás, assim, eu não vou lembrar um dia exato, a gente teve uma aula de propriedades coligativas. E assim, além da parte teórica, foi a primeira vez que eu me lembro de ter visto fórmulas nessa parte da matéria, viu? Eu nem sabia que existia, enfim, agora eu sei, já tá no meu Anki. Voltando, a gente fez um exercício que perguntava a definição de osmose. E de bate-pronto eu respondi, a osmose é a passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. E achei que estava correta. Só que na hora que eu fui ver, eu deixei um comentário na plataforma e a monitoria maravilhosa de química respondeu assim, Miriel, está no caminho certo. Mas você precisava ter falado de uma membrana semipermeável e que esse fluxo ele é espontâneo. Sem isso, a sua resposta não está completa. Portanto, você não vai ganhar todos os pontos se fosse numa prova discursiva. E eu só estou descobrindo esses pormenores dentro desse curso. E eu lembro que tinha um professor, estava numa live e ele falou assim, o ideal seria se você tivesse alguém corrigindo as suas respostas. E no curso dele não oferecia isso. E eu fiquei assim... E é um excelente professor, tá? Caraca, agora eu entendo como que isso é importante. As minhas notas no simulado, elas já estão maiores do que a minha nota no dia da prova oficial que eu fiz ano passado. E tá no meio do caminho, ainda não cheguei onde eu queria, mas você começa a perceber que é possível. Outra coisa que eu acho que também tá fazendo diferença é que eu tô saindo mais de casa. Tô vendo gente, tô passeando. Eu percebo que eu consigo estudar melhor. Até mais focada do que só em casa. Enfim, essa semana eu revisei bastante. Eu li bastante meu caderninho. Eu revisei bastante no Anki também. Eu não estudei hoje, não. Hoje de manhã eu acordei um pouquinho mais tarde. Aproveitei que eu não tinha que ver as aulas no ângulo para dar essa descansada, que é o que eu tô fazendo para fazer as outras provas. Eu não tô estudando imediatamente antes dela, e eu acho que isso tá me ajudando muito a baixar e ir mais concentrada. Voltei para falar que tudo que podia dar errado no meu dia deu errado. Eu fiquei com meu irmão de tarde, então não consegui fazer o simulado. A tinta da impressora acabou. Não ia conseguir descer porque é um rolê a chegar até a gráfica. Então eu fiz o simulado assim, por caixinhas, e enviei. Espero que aceitem. E pra finalizar, quinta, finalmente, agora eu vou jantar e tomar aquele banho.
Então, galera, tava faltando mais ou menos aí 100 dias para o Enem. Pensando nisso, hoje vai ser o primeiro dia de revisão. Então, eu vou voltar a fazer o maior número de questões fechadas. Porque, por mais que o Enem esteja, de certa maneira, sucateado, questões vazadas e por aí vai, ele ainda continua sendo o exame nacional e porta de entrada de várias faculdades. Eu resolvi rever uma aula, na verdade, ver uma aula da revisão, porque eu tinha errado o exercício e eu não estava entendendo onde estava meu erro. Aí eu vi que eu estava utilizando a aceleração da gravidade, quando na verdade eu tinha que usar a velocidade sobre o tempo para descobrir. Gente, olha o milagre. Consegui terminar tudo dos estudos e agora vou continuar com outros projetos. Sábado, 10h06 da manhã. Eu acordei tem um tempinho, mas eu tava tão cansada que eu só percebi isso hoje de manhã, dormi, perdi as aulas do Sebastian, que são muito boas, aliás. Mas eu vou fazer os exercícios, salvo engano, da aula 37 e 38, e meu irmão acordou. Sete e 39. Cansei. E bateu um pico de energia ou de ansiedade, ainda não sei. Então eu vou terminar de fazer uma lista de exercício. Aí eu fiz minhas unhas. E enquanto eu estava fazendo as minhas unhas, eu comecei a ver aquelas série 3% de novo. Parece um vestibular. Depois você olha o comecinho, é os pais despedindo os filhos, desejando boa prova. E a lista que eu vou fazer agora, às 11h20 da noite, é de teorias evolutivas, a parte discursiva. Porque eu tinha começado mais cedo, mas eu cansei. Aí fui tomar banho, jantar, fazer unha, descansar um pouquinho e voltei agora.
você, assim como eu, assistiu a Sense8, não tem como escutar essa música e não lembrar do acontecimento que tinha sido essa série. Pena que foi cancelada, mas teve um final decente, pelo menos. Acabou que eu não precisei servir no culto hoje, mas domingo me lembra uma coisa. O que te lembra domingo, mãe? Frango assado, macarrão, maionese. Acarajé, feira hippie. Não vai dar pra ir na Acarajé hoje, lá da feira hippie, mas eu tô com muita vontade. Então eu vou tentar ir numa do meu bairro mesmo, mas eu tô pensando naquela.